Você não precisa de mim, mas de Jesus. Vou tentar essa de novo. Você não precisa de mim, mas de Jesus. E sabe de uma coisa? Ele está começando isso esta noite. Eu tenho um sermão ardendo no meu coração. Eu me sinto como um boxeador, sabe? Pronto para começar. E eu preciso me segurar um pouco, porque o título desse sermão hoje à noite é Quanto Mais. 3 palavras que vão mudar a sua vida para sempre. Você nunca verá essas palavras do mesmo jeito. Quem aqui acredita que Deus pode usá-los poderosamente? Vou mostrar um vídeo curto para vocês. Eu estou atrapalhando ou ele pode funcionar sem mim? Alguém me diga. Preciso me mover ou está bom assim? Eu recebi a autorização do chefe, então está tudo certo. E vou te dizer, as 2 maiores cruzadas que já fizemos aconteceram nas cidades mais atingidas da Califórnia. Qual é a cidade com mais assassinatos, não só da Califórnia, mas também do país? Stockton, Califórnia. Quem é o número 2? San Bernardino, Califórnia. Então, no começo do ano, fomos para San Bernardino para fazer nossa primeira cruzada. Depois fomos para Stockton para fazer nossa segunda cruzada. Quando estávamos em Stockton, quebramos recordes de público. Tivemos que usar todas as cadeiras que tínhamos. Nossa tenda de 40 mil pés quadrados comportava 5 mil pessoas. Ficamos sem cadeiras. A maioria dos que estavam naquela cruzada eram jovens. Deus salvou tanta gente. Você pode dar glória a Deus? Eu vou lá. Aliás, nós não focamos em rededicação. Nós trazemos pessoas que não frequentam igreja para a nossa tenda. Foi isso que aconteceu em Stockton. Depois que fomos embora, eles tiveram um dia de oração, o primeiro em anos. Muita gente apareceu e muitos dignitários do governo também. E o chefe, o orador principal, disse: quero registrar os últimos 200 anos da história da cidade de San Bernardino. O prefeito estava lá. Ela participou da nossa cruzada quase todas as noites. E na noite de quarta-feira, antes de eu avançar e depois voltar, na noite de quarta-feira, Marco Garcia, o pastor da The Way World Outreach, que tem 9 unidades na região do Inland Empire, nos disse que precisávamos realizar o maior culto batismal da história do Inland Empire. Estamos falando de Pomona, Ontário, San Bernardino, Riverside. Bem, não só conseguimos, como na noite de quarta-feira, na igreja dele, tivemos 1000 pessoas que vieram da cruzada na tenda para serem batizadas nas águas. Então, em todas as outras igrejas, devíamos ter umas 50 igrejas, e dissemos para elas fazerem um estudo bíblico na quarta-feira à noite e um culto de batismo na quarta-feira à noite. Milhares foram batizados nas águas. O palestrante principal disse que em 200 anos de história de San Bernardino, eles disseram que fazia 50 anos desde que havia acontecido um evento espiritual daquela magnitude. E está mudando, pessoal. Agora vamos subir para Stockton. Fomos até lá sem saber o que esperar. Eu disse: San Bernardino foi nossa maior cruzada. Nunca teremos outra maior. Rapaz, como eu estava enganado. Chegamos a Stockton, a capital dos assassinatos. Tivemos que conseguir tantas permissões que até tivemos que contratar um eletricista, um empreiteiro, para ligar todos os nossos aparelhos na tomada. Nem isso podíamos fazer nós mesmos. Foi uma verdadeira batalha para conseguir entrar lá. Conseguimos. Estávamos lá com a igreja Life Song, James e Charice, que são os pastores. É uma igreja incrível. Fomos ao campus deles de 10 acres no coração da cidade, montamos essa tenda gigantesca, 1 acre debaixo da lona, e eles vieram de todos os lugares. Membros de gangue, líderes de gangue, dependentes químicos, pessoas em situação de rua, eles vieram e começaram a ser salvos. Agora, eles imploraram para ficarmos mais, mas disse que não dá para estender uma cruzada em tenda.
Você não pode fazer isso. É impossível. Você pode fazer isso. Você nem consegue fazer isso em uma cidade onde gostam de você. E eles nos odeiam aqui. Todo mundo, exceto a prefeita da cidade, ela veio e pregou. Ela ficou em nossa tenda, deu uma palavra, disse: precisamos disso mais do que qualquer outra coisa no mundo. Ela estava gritando. Agora, deixa eu te contar. Membros de gangue e assassinos foram salvos. Os sem-teto foram salvos. Agora vou mostrar um vídeo para vocês e vou narrar um pouco. Tem pouco mais de 1 minuto, então vamos assistir. É assim que é. É isso que faz um evangelista ter pesadelos. Essas são todas as cadeiras na nossa tenda. E eu pensei, como é que vamos conseguir encher essa tenda? Isso é em Stockton. E colocamos cada cadeira pela fé, e então olha o que aconteceu. Achávamos que no fim da semana o público diminuiria. E então foi isso que aconteceu. Um avivamento de jovens começou em Stockton. Milhares deles. Agora vou dar um exemplo de um dos apelos no altar. Esses não são casos de reconciliação. São almas perdidas vindo a Jesus pela primeira vez para nascer de novo. Isso acontecia assim todas as noites. Agora vou falar sobre a oferta. Antes disso, preciso fazer algumas ressalvas. Nós amamos muito a Radiant Church. Consideramos este lugar como nosso lar. Quando estamos no Colorado, este é o nosso lar. Minha esposa e eu amamos muito esta igreja. E é por isso que não acreditamos em cobrar deles pela nossa passagem aérea, pelo nosso hotel, por nada. E se você tem um dízimo e é membro desta igreja, não ouse me dar esse dízimo. Deixe isso na igreja. Mas eu tenho estado tão quebrantado, tenho chorado de dor insuportável, frustração. Eu tenho 2 emoções, dor e frustração. E ambas são insuportáveis. Qual é a dor? América, violência, vício, lares desfeitos, cidades que estão sendo devoradas vivas pela cultura woke. Desespero, milhões procurando por respostas. E a igreja, em grande parte, ainda dorme. Isso me frustra. Em segundo lugar, minha frustração insuportável é que esta é a hora mais sombria da América. Estamos totalmente no nosso limite. Nossa tenda é pequena demais. Nossa equipe é muito limitada. Eu tenho a melhor equipe de evangelismo dos Estados Unidos. Eles estão na nossa equipe. Me escute. Quando se trata de tecnologia e evangelismo inovador, sinais, prodígios e milagres, estamos na linha de frente, estamos na vanguarda. Em todos os lugares que vamos, minha frustração é que agora mais rapazes estão vindo para Jesus em nossa tenda do que jovens mulheres. Pense nisso. Eu quero que todas as jovens sejam salvas, pode apostar que sim. Mas Deus está levantando uma geração da geração Z que está sendo salva por onde passamos. Alguém dê glória a Deus. Agora, quero falar com o público que está assistindo. Nossa base de apoio está assistindo agora do outro lado daquela câmera. Eles estão espalhados pelo mundo todo. Você sabe que nossas visualizações online para a nossa cruzada toda semana em Stockton, e nós ficamos 4 semanas. Eu esqueci de mencionar que nós prorrogamos. E a tenda ficou de pé por 52 dias. E foi incrível. Tínhamos 5 milhões de pessoas por semana assistindo a cruzada online.
na Austrália, Nova Zelândia, na Europa, na Ásia, em todo lugar. E eles estão assistindo agora. Na verdade, Radiant Church, estamos destacando a Radiant Church, falando sobre o arco-íris duplo que apareceu sobre a tenda, e o milagre de Maria, Estevão e Bri. E Bri está aqui esta noite. Vou trazê-la aqui no final. E espero que Shane esteja aqui. Se você estiver aqui, Shane, me avise se conseguiu chegar. Acene com a mão. Se alguém aparecer, tudo bem. Ela deve chegar depois. Mas todos os nossos recursos estão esgotados. Somos um ministério que não deve $1 sequer. Nem pagamento de carro, nem hipoteca de prédio. Todos os nossos prédios, todas as hipotecas foram quitadas em todos eles. Por isso, quando alguém investe em nós, vai direto às almas. Deus disse, eu preciso triplicar o alcance da minha obra. Eu preciso adicionar mais 2.000 metros quadrados à tenda. Isso vai fazer com que fique com 60. Cerca de 5.600 metros quadrados vai acomodar 7.000 pessoas. Alguém dê glória a Deus, preciso me apressar, temos... Nós não vamos para os estados republicanos, aliás. Nós não vamos. Nós só vamos para os estados democratas. Quantos aqui sabem que estou cumprindo essa promessa por estar presente? Então agora, de quanto você precisa? Me observe agora, $5 milhões. 5 milhões. E eu estou olhando para os nossos doadores que estão aí fora. Você consegue, tem alguém assistindo. Você pode doar 1 milhão sem sentir falta. Vamos transformar isso em um milagre americano. E vou te dizer o que acontecerá. Estamos mirando nas cidades mais violentas, mais de esquerda, mais ateias e mais viciadas. Vamos nadar contra a corrente. Eu não tenho nada contra o cinturão bíblico, mas quando você está em uma guerra, você não vai vencer ficando nas zonas seguras. Então nós vamos mirar em pelo menos 10 das cidades mais sombrias dos Estados Unidos. Vamos pedir a Deus $5 milhões para alcançá-las. Quem aqui sabe quem está na lista? Queremos ir para Seattle, Washington. Queremos ir para Portland, Oregon. Queremos ir para Chicago, Illinois. Queremos ir para Nova York. E queremos alcançar essas cidades porque o filme O Grande Despertar não saiu por acaso. O jovem George Washington, isso não foi por acaso. E o filme que fizemos aqui ganhou 10 grandes prêmios de primeiro lugar em festivais de cinema. E você pode assisti-lo agora no Amazon Prime. Nós não pregamos um evangelho intelectual. Nós chegamos com o evangelho de Cristo e sinais, maravilhas e milagres. E sabe de uma coisa? Nós vamos atrás dos mais sombrios, dos mais viciados e feridos. Eu terminei. Quero pedir se o pastor Todd pode vir aqui e receber esta oferta. E você está preparando sua oferta aqui. Ele vai te orientar sobre isso. Mas você vai preparar sua oferta aqui para a Radiant Church. É uma oferta missionária que virá por meio deles. Seu dízimo não pode estar aqui. Apenas aquilo que Deus lhe disser para dar como oferta. Agora, para vocês aí fora, não vou impor esse limite a vocês. Vocês só precisam abrir as comportas da generosidade e mostrar para nós que vão ajudar Mário Murilo Ministries a alcançar o seu nível. Aumento de 300% no número de americanos nascidos de novo. De dezenas de milhares, vamos alcançar milhões. Em nome de Jesus, pastor, obrigado, amém. A Radiant Church é muito generosa e sou muito grato a todos. Ao longo dos anos, doamos milhões de dólares para missões mundiais. É fundamental continuarmos fazendo isso, mas quero que saibam que os Estados Unidos se tornaram um grande campo missionário.
Não conheço outro ministério no país que alcance os perdidos, os quebrantados, os que estão tão distantes de Deus e em tanta escuridão como este ministério. E assim temos a oportunidade de fazer mais uma oferta missionária. E que bênção, que honra. Que bênção isso é, não é? Quero dizer, é realmente um privilégio poder contribuir para ver pessoas que estão longe de Deus virem a Cristo e terem suas vidas transformadas. Preciso dizer que estou ansioso pelo dia no céu em que encontrarei muitas pessoas para cuja vinda a Cristo contribuir com minhas ofertas. Acredito que teremos essa oportunidade um dia e hoje à noite podemos ofertar. E para aqueles que estão assistindo online, quero agradecer por fazerem parte disso esta noite. E vocês também têm a oportunidade de ofertar. Atrás de mim, na tela, devem aparecer várias maneiras de você poder ofertar. Então, neste momento, os diáconos estão aqui e nós vamos orar e receber esta oferta. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio, pela honra de ofertar. Senhor, agradecemos pelas promessas extraordinárias das Escrituras. As promessas, Senhor, de que quando damos, é realmente uma semente plantada na vida de outras pessoas, uma semente plantada para fazer a diferença no mundo, uma semente plantada para libertar pessoas do inferno e para povoar o céu. Senhor, nós te agradecemos por isso. Agradecemos, Senhor, por sermos um povo tão abençoado em relação ao mundo. Todos aqui são extremamente abençoados. E nós temos a oportunidade de ofertar nesta noite. Então fazemos isso não com tristeza ou por obrigação, mas porque o Senhor ama quem dá com alegria e queremos ver o teu reino se expandindo. Então nesta noite ofertamos com corações alegres, com corações gratos, com corações agradecidos, sabendo que esse dinheiro será usado para expandir o teu reino aqui em nossa nação. E Deus, isso vai transformar vidas e cidades. E nós declaramos isso no poderoso nome de Jesus. Amém, amém. Agradeço também a quem está no nosso espaço extra hoje à noite. Há várias pessoas lá, alguns de vocês estão em pé, tem alguns assentos vazios. Se alguém puder ajudá-los a se acomodar nesses assentos, tem alguns aqui e ali. Mas obrigado por estarem no espaço extra, vai ser uma noite incrível. Vamos louvar a Deus mais uma vez. Vou contar uma história enquanto vocês ofertam. Um dia alguém me perguntou, qual foi a maior cura física que você já presenciou? Bem, para explicar isso e ser rápido, porque o tempo é curto. É difícil para mim porque há 5 que são absolutamente indescritíveis. Uma dessas 5 está na sala agora mesmo. E essa é a Bri. Mas um dia me pediram para pregar na Towson State University, perto de Baltimore. E eu estava esperando no hotel. E eu pedi para minha esposa, aliás, quero que minha esposa fique de pé e quero que vocês cumprimentem Michele agora. Sim. Sabe? Estou completamente apaixonado por ela. E então o diabo atacou o corpo dela no quarto do hotel. Fiquei tão irritado que minha vida de oração mudou instantaneamente, porque encarei isso como um ataque pessoal contra ela e contra mim. Estávamos prestes a pregar para esses estudantes universitários. E eu sabia que era Satanás. E eu me certifiquei de que ela estava confortável e verifiquei se ela precisava ir para a emergência ou algo assim. E eu orei e ela disse, olha, você precisa ir e orar. Havia uma floresta perto do hotel e eu afastei todos os animais selvagens. Algo me atingiu, coloque a mão no coração. Eu não sei como você ora agora, mas pedi a Deus para mudar a forma como você ora daqui para frente. Não me importa se você acha que está orando escondido. Não me importa se você acha que é um intercessor de primeira. Quero a sua maneira de orar.
Este sermão, quanto mais, é direcionado para mudar as orações de cada pessoa nesta sala. Agora, aqui está o que aconteceu. Enquanto eu estava naquela floresta, eu alcancei um nível que ficaria comigo pelo resto da minha vida. Pode abaixar a mão. E eu voltei para o quarto e não fiquei surpreso quando minha esposa disse: enquanto você estava fora, algo aconteceu. Meu quadril foi instantaneamente curado. Alguém dê glória a Deus. Então entendi que era assim que devia ter orado sempre. E então, com o tempo que me restava, direcionei isso para a reunião daquela noite. E é aqui que sua confiança em mim vai ser testada, porque eu tive uma visão. Eu vi um homem em um caminhão de entregas. Eu até vi o chão, era de chapa xadrez, aquele metal com formato de losango. Ele estava sendo atacado por 2 assaltantes. E eles estavam espancando ele quase até a morte. E eu pude ver que uma arma falhou e então ele foi esfaqueado. E a visão se dissipou. E Deus disse: esse homem estará na sua reunião esta noite. E eu quero que você me obedeça e descreva tudo o que você viu na visão. E eu presumi que eu iria deixar o ministério naquela noite. Isso é a coisa mais louca que eu vi. Tive que conviver com isso, mas precisava lembrar que minha vida de oração havia mudado. Algo havia mudado na forma como eu orava por causa de um ataque à minha esposa. Eu entrei, nunca vou me esquecer do pastor. Ele era um pastor muito conhecido que organizou a reunião. E havia umas 2.000 pessoas no prédio. Então eu disse: quero agradecer a todos por terem vindo. Quero agradecer ao pastor. Pastor Baldwin, que Deus te abençoe. Olhei para a multidão e fiz assim: há um homem nesta sala que estava em um caminhão de entregas e foi assaltado, espancado quase até a morte e esfaqueado. E você está aqui agora. Warren e Shirley Rogers estavam sentados no fundo. Eles eram católicos e Warren estava pronto para cometer suicídio usando um colete ortopédico. Ele estava prestes a passar por uma cirurgia e já tinha passado por mais de 2 dúzias de cirurgias. Iam fundir os joelhos dele, então ele passaria a andar arrastando os pés. E ele estava com a estrutura metálica e olhou para a esposa, Shirley, e disse: ele está falando de mim. Agora observe, ele começou a soltar as travas do colete ortopédico, colocou-o ao lado dele, levantou-se e começou a andar com as próprias pernas. Alguém dê glória a Deus. Tudo bem. Eu realmente preciso ser conciso. Me perdoem. Ele foi tão curado que sua história se tornou parte da lenda dos registros médicos na Universidade Johns Hopkins. Você acha que estou brincando? Ele não tinha mais vida em seus órgãos vitais. Eles tinham colocado inúmeras agulhas tentando encontrar um nervo vivo. Agora ele tinha 3 pessoas designadas a ele: um psiquiatra, um cirurgião e um advogado judeu. O nome dele era Lee. Ele tinha uma coisa que ninguém nesta sala que seja da geração Z vai saber do que estou falando: um toca-fitas cassete. E ele entra no consultório do cirurgião sem o colete ortopédico. E o cirurgião olha para ele do jeito que um guaxinim olha para os faróis de um caminhão. Warren, ele disse: doutor, não diga uma palavra. E apertou o play. E ele ouviu todas as palavras. E aquele homem desabou em lágrimas.
ele é salvo. Em seguida, ele vai ao seu psiquiatra designado pelo tribunal. Aperte o play. Ele começa a chorar. Ele é salvo. Agora, o terceiro, esse é difícil. Porque, veja, ele processou o estado de Maryland e ganhou uma indenização gigantesca. E ele entrou no escritório do seu advogado judeu e disse: Lee, só escuta. E Lee não só começou a chorar, como também encontrou o seu Messias. Agora, isso ainda não acabou. Isso saiu da boca de um advogado judeu que disse: Warren, acho que precisamos devolver o dinheiro ao tribunal. Porque você não é deficiente. E Warren disse: pode apostar. Então eles entram na sala do tribunal. Devolvem o dinheiro e registram em ata que o dinheiro foi reembolsado. Alguém grite agora. Eu fui ao Clube 700 com Warren e ele contou sua história para Pat Robertson. E eu conheci a Pat há muitos anos e foi a primeira vez que o vi sem palavras. Ele não sabia o que dizer. Mas Lucas 18, versículo 1, todos olhem para ele. Todo mundo diga: quanto mais? Quem aqui nesta sala quer ver milagres? Quantos de vocês nesta sala querem testemunhar um nível de poder na sua oração como nunca viram antes? Você quer? Preste atenção nisso. E quero me referir a estar na floresta, gritando para Deus, chegando a um ponto sem volta. Lucas 18, versículo 1. Então ele lhes contou uma parábola, dizendo que os homens devem orar sempre e nunca desanimar. Dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Ora, havia naquela cidade uma viúva que vinha até ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis. Mas depois disse consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, ainda assim, porque esta viúva me incomoda, eu lhe farei justiça para que, vindo continuamente, ela não me canse. Agora, Jesus contou essa história para destacar um ponto. O ponto que ele está prestes a apresentar transformou os maiores nomes da oração e dos milagres de todos os tempos. Eu sou historiador. Eu tenho que ler. Eu não suporto quando pessoas no ministério são preguiçosas na hora de pesquisar. Eu vou até o fundo da questão. E eu olhei para a história dos últimos 1000 anos daqueles que romperam e chegaram a um lugar onde Deus lhes deu milagres, lhes deu avivamento, lhes deu uma nova vida de poder. E está nessa história. Diga: quanto mais, quanto mais. Você vai dizer isso muito hoje à noite. Diga: quanto mais. Olha, aí vem. Ele disse. Então o Senhor disse: ouçam o que o juiz injusto disse. Ele disse: ouçam o juiz, ouçam o juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que pareça demorar com eles? Eu lhes digo que Ele lhes fará justiça rapidamente. No entanto, quando o Filho de Deus vier, será que Ele encontrará fé na terra? É isso que estou fazendo. Estou ajudando Jesus a encontrar fé na terra. Deixe-me te contar como. Eu fui para Colorado Springs. Fiquei em um púlpito diante de pessoas que eu sei que amam a Deus.
E eu os desafiei a deixar o natural pelo sobrenatural. Eu os desafiei a deixar o medíocre pelo excelente. Eu os desafiei a dizer: eu vou ser um desses santos históricos que pela intercessão alcançaram um nível de intimidade com Deus em que eu fui capaz de fechar a boca do leão, ressuscitar os mortos. Alguém. Há 2 pontos que Jesus destacou. O primeiro ponto é o poder bruto da persistência. Perseverança. Nunca desistir, nunca largar, nunca abrir mão. Foi o Calvin Coolidge que escreveu sobre isso. Ele falou que nada pode substituir a persistência. Ele disse que a educação não pode, porque há muitos desajustados instruídos. O talento também não pode, porque pessoas talentosas que não têm sucesso são quase um provérbio. Ele disse que os únicos são aqueles que nunca desistem, nunca se rendem, nunca recuam e nunca largam. Agora veja o que Jesus disse: a perseverança funciona em um homem que não se importa nem um pouco com você. Quanto mais isso vai funcionar em alguém que te ama mais do que qualquer outra pessoa te ama, eu vou ali agora. Ele está comparando alguém que não se importa nem um pouco com alguém que se importa mais do que qualquer outra pessoa. E se a perseverança no natural funciona, quanto mais a perseverança vai funcionar na oração. E deixa eu te dizer agora, estamos decretando que é ilegal você parar de orar. Vamos lá, alguém me ajuda agora, estamos dizendo isso agora. Eu nunca vou. Diga comigo, quanto mais Deus vai me ouvir sim do que aquele juiz injusto. Sim. Viúva, ouviu a viúva? A questão sobre Deus é essa. Diz que embora ele demore com eles, ainda assim os responderá rapidamente. Eu disse: Deus, você está se contradizendo. Você disse que era rápido, depois que era lento. Um dia eu orei sobre isso. Por que é assim? Porque Deus tem paciência conosco. Se o sucesso for te destruir, Deus vai te impedir de alcançá-lo. Se uma cura milagrosa te tornar orgulhoso, Deus vai te impedir de recebê-la. O juiz injusto rejeitou o pedido dela porque não se importava. Deus diz não a você porque Ele se importa. E Ele está trabalhando em você. E Ele está trabalhando em você não só para ver se você entende como o seu caráter não está pronto para a exposição, como você, na sua condição atual, seria destruído por isso. Mas aqui está a outra parte. Eu sei como Deus trabalha. Eu já vi isso na minha vida. É assim que funciona. Você está orando e nada tudo. Agora olhe, você não vai se safar dessa. Eu treinei isso na frente do espelho e passei vergonha. Eu fiz isso até não parecer idiota. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando você ora a Deus e recebe um não, é assim que Deus trabalha. Nada, tudo. Alguém grite agora. Quanto mais Deus responderá às orações daqueles que Ele ama. Muitas versões dessa história foram contadas. Acredito que tenho a versão correta. Havia um homem rico nos anos 50, muito rico, que tinha apenas um filho.
A guerra da Coreia ocorria e ele não queria que o filho fosse para a guerra. Então ele usou todo o seu dinheiro, toda a sua influência, todas as suas conexões para tentar impedir que seu filho fosse para a guerra. A esposa dele havia morrido, ele era viúvo e só tinha o filho. Depois de tudo o que ele tentou, o filho dele foi para a guerra e ele morreu na guerra. Isso levou esse homem a uma vida nas sombras. Ele não queria ver ninguém. Seu império espalhado, ele apenas designava pessoas para cuidar dele. E ele havia construído essa mansão impressionante e ele não se importava. Um dia chegou um pacote e dentro dele havia uma pintura. E era uma pintura surpreendentemente precisa de seu filho em seu uniforme do exército. Ele pôs a pintura sobre a lareira e ela virou seu tesouro. E havia um bilhete. Ele disse: seu filho e eu nos tornamos amigos. Eu sou um cidadão da Coreia do Norte. E ele disse: eu passei a conhecê-lo. E eu pintei isso para te confortar. Então aquela pintura foi colocada na lareira. O homem morreu e houve um leilão. E todas as riquezas, as joias, os móveis antigos e tudo mais estavam sendo leiloados. E depois de 3 móveis de valor inestimável e um vaso Ming, eles colocaram a pintura no cavalete como o próximo item a ser leiloado. Ninguém conhecia aquele garoto, então ninguém deu um lance. E já iam retirar o quadro do leilão até que o jardineiro... Ele disse: eu cresci com ele. Eu o observei desde que ele era um garoto. E eu vou dar os $300 que me restam. Eu quero esse quadro. Assim que ele fez isso, o leiloeiro começou a bater o martelo. E ele disse: este leilão está encerrado. E todo mundo se levantou furioso. Havia um Rolls Royce, tinham isso, queriam todas essas coisas. E acabou. E o leiloeiro disse: o testamento desse homem estipulava que quem comprasse esse quadro ficaria com todo o resto. Sabe, essa história se aplica a você. Ela se aplica a você. Porque está escrito em Romanos 8:32. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas gratuitamente? Quando você recebe Jesus, você recebe tudo. Bem, olha, isso não é bom o suficiente. Eu disse, quando você recebe Jesus, você recebe tudo. Quando você recebe Jesus, você recebe tudo. Alguém vai chegar até mim e dizer: Deus não quer me curar. Eu disse, se acreditasse nisso, pararia de ir ao médico. Você acha que é vontade de Deus que você esteja doente e mesmo assim vai ao médico? Você quer sair da vontade de Deus? Eu disse, você não acredita nisso e sabe que não está certo. Ele respondeu, não acho que mereço a cura. Ele deu o filho dele por você. O que é a cura depois disso? Aquele que não poupou o próprio filho, como ele vai te negar qualquer outra coisa? Vou tentar desse lado aqui. Como ele vai te negar qualquer outra coisa? Vou tentar. Se Jesus foi entregue por mim, quanto mais Deus vai pagar minhas contas? Quanto mais Deus vai salvar minha família? Quanto mais Deus vai curar meu corpo? Quanto mais eu serei abençoado na cidade, abençoado no campo? Quanto mais? Eu sinto Deus neste lugar agora.
Quantos de vocês estão recebendo essa verdade agora? Vou perguntar de outro jeito. Quantos de vocês estão mudando por causa disso? Vamos lá, levante a mão. Isso está mudando você? Eu tive que pedir desculpas a Deus. Deus, eu te culpei por meu ministério ser pequeno. Eu te culpei pelas minhas dívidas. Eu te culpei pelas minhas batalhas que eu não conseguia vencer. Eu pensei, sabe de uma coisa? Deus está apenas me dizendo que isso é o melhor que você vai conseguir. E eu percebi que eu tinha ofendido e partido o coração de Deus, porque eu podia olhar para o filho dele morrendo na cruz e não ver que só nisso ele não está apenas me dando o dinheiro dele, ele não está apenas me dando a cura dele, ele está me dando o nome dele, ele está fazendo de mim um filho, ele está me incluindo no testamento, eu sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Quantos de vocês sabem a diferença entre um bom amigo e um melhor amigo? Um bom amigo vai te tirar da cadeia às 3 horas da manhã. Esse é um bom amigo. O melhor amigo está na cela ao lado dizendo, não foi divertido? Sabe, eu não confio em ninguém que não tenha amigos bagunceiros. E eu sou um amigo bagunceiro. Agora, o cara que cuida das nossas redes sociais é o Steve Brown do grupo de recursos. Ele está por aí com uma câmera agora mesmo. Ele é bagunceiro. E é por isso que somos bons amigos. E se algum dia se tornasse ilegal ser cristão, ele e eu estaríamos na mesma cela dizendo, não foi divertido? Agora, sabe o que eu acho? Eu sei que você é um cristão certinho, mas está entediado. Então eu descobri que Pedro era bagunceiro. Este é o final. Quanto mais? É isso. A cura do homem na Porta Formosa foi tão poderosa que levou tantas pessoas a serem salvas quanto no dia de Pentecostes. Pense sobre isso. Ele era o mais conhecido, quadriplégico em Jerusalém, deitado, paralisado, em frente ao portão. Quando ele foi curado, isso causou um alvoroço. E o alvoroço se estendeu até os chefes das 5 famílias do crime de Jerusalém. E o sacerdote e os outros 4 convocaram Pedro e disseram a ele, você não pode mais fazer isso. Você sabe, só um político. Estou trabalhando nisso, preciso de ajuda, irmão. Achei que eu já estava dentro. Beleza. Só um político é burro o suficiente para olhar para um milagre e dizer, pare de fazer isso. Tipo, qual é o seu problema? Você tem o QI de uma berinjela. Então Pedro olhou para ele e disse, não. Ele disse, agora eu vou te ameaçar. Você foi preso por causa de um milagre. Não faça mais milagres. O primeiro ato dele, no versículo 17, diz, Atos 4. Mas para que isso não se espalhe mais entre o povo, vamos ameaçá-los severamente para que de agora em diante não falem mais em nome desse homem, nem curem os doentes, porque foi assim que ele foi curado. A ameaça severa significava morte. Eu sei que eles disseram para ele, pena de morte se você orar pelos doentes. Esta é a parte mais agitada. O primeiro ato dele foi reunir todo mundo para orar por mais curas. Agora, assista isso, olhe para mim. Eu quero que Deus me dê mais daquilo que me colocou em apuros em primeiro lugar. Eu adoro isso. Esse é quem você quer na sua festa. A cura me trouxe problemas, preciso de mais.
Você está fora de si se está tentando encontrar segurança no cristianismo. Deus não disse que te daria uma zona segura. Ele disse que te protegeria na batalha. Como você é protegido se não está na batalha? Como você recebe a graça de Deus se não está na linha de frente? Sabe de uma coisa? Alguém disse: Mário, aquele cara não gosta de você. Eu fiquei, Eu quase senti isso. Devem se preocupar os que não estão sendo perseguidos. Ei, Mara, estou sendo atacado. Você é um alvo de alta prioridade. Uma senhora veio até mim e disse: você fala demais sobre o diabo. Ela disse: estou salva há 25 anos e nunca esbarrei no diabo. Eu disse: querida, é porque vocês dois seguem o mesmo caminho. Eu te disse que eu era bagunceiro. Alguém está sendo abençoado agora? Alguém está sendo abençoado? Agora, eu vou te contar. Se o estado do Colorado não quer ganhar almas, quanto mais nós devemos ganhar almas. Se o estado do Colorado não quer que a gente se oponha ao aborto, quanto mais então devemos nos opor ao aborto? Eu vou pregar isso. Eu quero que todos nós tenhamos atitude. Deus nos dê mais daquilo que nos colocou em apuros desde o começo. Sabe o que eu quero que aconteça com você? Quantos de vocês aqui já se meteram numa briga no parquinho, numa briga na escola? Levantem a mão, os demais estão mentindo. Certo, alguém disse que um cara lá embaixo, ele disse: Mário, eu levantaria os 2 braços e uma perna nessa. Cara, periferia, eu fui criado na favela. E você não entende o que começa uma briga na favela. Veja, você acha que é quando o cara fala para o outro, sua mãe, seguido de algum insulto, né? Não é isso. É o cara que está atrás de você. Esse cara aqui, sua mãe. Esse cara aqui atrás faz E escuta, quando você ouvir a briga começou. Senhor, nos dê mais daquilo que nos colocou em apuros em primeiro lugar. Agora, a igreja moderna não gosta da doutrina do arrependimento. Vamos pregar mais sobre isso. Agora, eu preciso terminar. Estou no tempo, preciso terminar. Pedro, quer dizer Paulo, o apóstolo, é preso e colocado na cadeia de Filipos. Ele ora à meia-noite e ocorre um terremoto. Agora, ele é informado pelo mensageiro local: você está livre para ir. Vai embora em silêncio. O Partido Socialista Democrático pediu para que deixássemos Colorado Springs em silêncio. Eles disseram que você é o... Eu sinto isso. Por favor, saia em silêncio. Tenho um pressentimento. Tenho a sensação de que criei um monstro. Engraçado, não me sinto culpado. Quanto mais, se nos dizem que não podemos nos encontrar, ainda assim devemos. Quanto mais quando nos dizem com quem nossos filhos devem ir para a escola e ver algo que você não quer. Quanto mais agora precisamos abrir a boca.
Diga, tudo bem, isso pode me custar o emprego, pode me custar o relacionamento com amigos, você já os perdeu. Eles só te toleram, não são seus amigos. Então agora, se vamos ter que pagar o preço por viver em um estado socialista, por que não sermos o povo barulhento que precisamos ser por Jesus? E a primeira coisa que vamos fazer é crer que Deus fará milagres. Eu nunca entendi. Terminei de pregar, o sermão acabou. Agora começa o mover do Espírito Santo. Alguém que esteve em nossa tenda recentemente, me escute. Qualquer um que esteve em nossa tenda recentemente vai te dizer que ao final do sermão há uma mudança na atmosfera. Se alguém com problema cardíaco bem ali já está sendo curado. Agora escutem, antes que eu perca isso, não ouse ter medo de admitir isso. Na quarta fileira, 1, 2, 3, 4. Não é o coração, é outra coisa. O coração está mais para trás. É um homem lá atrás, mais profundo. Provavelmente não tão para trás assim, mas eu não estou pensando em geografia agora. Mas eu sei quem está na quarta fileira. A primeira coisa que quero fazer é abordar algo. Depois vou voltar para a quarta fileira, onde a cura vai acontecer. Eu fiquei tão bravo com a igreja que estava operando nos dons, porque eles estavam usando truques esquisitos para imitar a palavra de conhecimento. E eu pensei comigo mesmo, quanto mais há nisso, além do que eles sabem. Veja, meu DNA é influenciado por Catherine Kuhlman, David Wilkerson, Oral Roberts, Billy Graham. Veja, as pessoas que eu admiro, eu disse, Deus, se o voodoo vai dar curas falsas para as pessoas, quanto mais a igreja deveria ser um farol de glória e poder. Senhor, Senhor, eu disse as palavras, não as deixe vagas. Não as deixe incertas. Deixe-as claras. Não para Mário chamar a atenção, mas para o diabo ser derrotado. Quantos de vocês acreditam que precisamos ter mais autoridade sobre Satanás do que estamos exercendo agora? Senhor, você está na quarta fileira com camisa vermelha. Você está pronto? Você está pronto? 2 de vocês estão sendo curados. Você conhece a senhora ao lado? Ela será curada primeiro, depois você. Essa plateia precisa saber que nunca encontrei nenhuma de vocês, certo? Nunca encontrei você. Mas, irmãos, suas contas médicas estão prestes a cair para 0. É mesmo? Quantos de vocês sentem o poder de Deus neste lugar? Gostaria que vocês 2 ficassem de pé. Agora, Senhor, vou pedir que me ajude. Quero que levante sua mão direita. Logo você colocará as mãos nas costas dela. Mas quero que você escute. Minha querida, você tem vários problemas físicos, não tem? Mais de uma. Está correto?
Agora, não quero que você fique aí pensando que isso é bom demais para ser verdade. Porque daqui a pouco isso vai além da probabilidade. A probabilidade matemática será impossível. Mas eu quero que você entenda que a origem da sua doença é que você está com o coração partido. Seu coração foi partido. E isso destruiu o seu sistema imunológico. E isso derrubou a proteção da sua saúde física porque você ficou tão machucado. Agora, este homem é um bom homem. Este é um bom homem. Posso dizer só de olhar para ele que orou por você. Agora vou te dizer diretamente na frente de todas essas pessoas que seus ossos estão sendo curados. Segurem os aplausos. Olhe para mim. Isso é verdade, não é? A deterioração nas suas articulações e nos seus ossos é tão severa que à noite você teme tentar dormir. É um pesadelo para você, mas você está sendo curado. Está começando na sua mandíbula. É aí que está o rangido e a dor. Eu estou certo. No seu pescoço. Horrível. Então você voltou. Mas isso não é tudo. Tem seu quadril, seu joelho e seus pés. Agora, acabei de mencionar várias condições. E a probabilidade de acertar isso sem Deus é literalmente incalculável. E tudo isso é verdade. É tudo verdade, não é? Acene para as pessoas e deixe que saibam que o homem de Deus está falando a verdade exata e completa do Espírito Santo. Quantos de vocês sentem que podem louvar Jesus agora antes de terminarmos? Senhoras e senhores, não precisamos fazer joguinhos proféticos. Parem de ouvir aqueles idiotas no Facebook. Se prostrem diante de Deus. E eu quero que você diga isso. Eu não preciso de uma palavra profética. Eu preciso me tornar um profeta. Vou te dizer mais, querida. Há vários tipos de medicação que você tem tomado e elas têm causado danos ao seu corpo. E elas não funcionam mais porque o seu limiar de dor já ultrapassou a capacidade delas de remover a dor. E a dor se foi. E é aqui que eu vou ser como Pedro, que disse ao homem na porta formosa: em nome de Jesus, levante-se e ande. Quero que você a segure pela mão. Eu gostaria que esses dois a levantassem, porque este é o momento de uma marcha da vitória. Minha querida, olhe o que está acontecendo com você agora. Quero que você comece a andar por aqui. Saia e ande o mais rápido que se sentir confortável. Não, mais rápido do que se sentir confortável. Olhe o que está acontecendo com sua perna. Vire-se e venha por aqui. E Senhor, solte ela. Vá sozinho. Só Jesus. Não sei como você consegue ficar tão calmo. Eu estou prestes a surtar aqui em cima. Agradeça a Jesus agora. Acha que vou impedi-la? Eu não vou impedi-la. Eu vou começar com você. Isso não é maravilhoso? Agora, aposto que você pensou que tínhamos terminado. Seu pescoço, suas costas, seus ombros, quadris, joelhos e pés foram todos curados.
Mas agora tem mais alguma coisa acontecendo, mais duas coisas. Quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Foi há 3 anos que eles descobriram pela primeira vez esse problema no seu peito. E está sendo removido agora mesmo. 2 coisas, uma obstrução e um batimento cardíaco anormal. E está voltando ao normal agora mesmo. Alguém dê glória a Deus. Só Jesus. Agora, querida, quando o vírus da Covid te atingiu, ele afetou seus pulmões. E agora não há mais dor quando você respira fundo. Você está curado em nome de Jesus. Senhoras e senhores, eu aprendi isso há muito tempo. Já estou nessa há bastante tempo, tudo bem? Eu nasci no ano de 1900 e isso não te interessa. Quero que todos entendam que estou deixando algo claro. Existe um movimento contra os dons do Espírito em Colorado. E Deus vai acabar com isso. E eu vou te dizer uma coisa. Eles usaram o desequilíbrio, o escândalo, as mentiras e o exagero de falsos ministros. Mas você não é melhor do que eles. Se você ensina que os dons do Espírito cessaram, você não é melhor do que um televangelista desonesto, porque está pregando uma doutrina de demônios. O que precisa acontecer é que a santidade de Deus tem que entrar em nós. Nós temos que dizer, quanto mais eu posso orar, quanto mais eu posso conhecer a Deus, quanto mais eu posso ler a palavra, quanto mais eu posso parar de sentir pena de mim mesmo e começar a acreditar no poder de Deus operando através de mim. Alguém grite agora mesmo, dê glória a Deus. Querida, como você se sente agora? É poder por todo o seu corpo. Sem dor em lugar nenhum, você pode respirar. Espere até os médicos cuidarem de você. E você nem precisa usar uma fita cassete. Venham aqui perto de mim, vocês dois. Venham aqui um segundo. Deem uma grande salva de palmas para eles agora. Agora que recebeu seu milagre completo, retribua o favor. Este homem está sendo curado. Quero que me faça um favor, querida. Coloque sua mão no peito dele. Está exatamente certo. A outra mão. Precisamos de obreiro aqui embaixo. Talvez eu precise de um aqui. Estou pronto para ir. Quantos de vocês sentem a glória de Deus? Quero dizer, apenas a glória de Deus. Agora, Senhor, há 2 itens, 3. Um deles é nos seus ouvidos. Deus está tocando seus ouvidos e curando-os. Não só déficit auditivo, mas também zumbido. Ambos estão sendo curados. Em segundo lugar, quero pedir para essa linda senhora colocar a mão na lateral da sua testa suavemente, o mais suave possível, como uma pluma. Seu cérebro está sendo curado. O poder de Deus está restaurando a memória. Ele está restaurando o equilíbrio. Ele está restaurando a força. Sentimentos de medo estão saindo do seu espírito. Você será usado como um leão. Aí está o poder de Deus. Não, você não precisa forçar. Em nome de Jesus, seus joelhos estão sendo curados. O estômago está sendo curado. Ufa! Todo mundo nesta sala, levantem as mãos. Senhor, você está completamente curado. E você pode fazer exames. E acredite em mim, ondas cerebrais, batimentos cardíacos.
a densidade óssea, tudo vai ser afetado por Jesus. Pedirei ao auxiliar que os acompanhe de volta aos lugares. Quero palmas bem altas para esses 2 milagres incríveis. Incrível. Se eu fosse colocar em termos simples o que vamos fazer nos próximos 5 minutos, eu diria que vai haver uma onda de cura em muitas partes deste prédio. O que você não quer ser é a pessoa que resiste ao Espírito Santo. Veja, você pode não gostar do meu estilo e personalidade, e mais uma vez você não faz ideia de como isso realmente não me afeta. Só quero que você receba seu milagre. Lúpus, diabetes, câncer. Anemia. Doença cardíaca, bem aqui perto do corredor, obstrução renal. Todos esses milagres estão acontecendo. E eles vão dar a Cristo a glória por todos eles. Agora quero que você entenda que o poder de Deus se moveu para cá. Gostaria que minha irmã de azul, que estava apontando, ficasse de pé. Fique de pé. Coloque suas mãos assim. Você sente o poder de Deus nas suas mãos? Sim, você sente. Você vai colocar a mão nesse bebê. Vai em frente. Agora, quanto mais, quero que você seja ousado. Seja gentil com as mãos, mas ousado no espírito. Vou contar uma história sobre esses dois em um momento, mas precisamos continuar, pois aquela criança está experimentando o poder do Espírito Santo. Enxaquecas bem ali. Estou apontando diretamente para você. Basta pôr a mão na testa e ver o poder do Espírito Santo agir. Agora fique de pé. São 3 de vocês. 3 de vocês, mas você foi o primeiro. E você sabe que apontei direto para você. Onde está o número 3? Por favor, levante-se. Agora vou falar com você. Enquanto esse bebê está sendo curado pelo poder de Deus, eu preciso falar com você. Isso não é tudo que acontece com você. Coloque a mão no seu estômago. Seu estômago está sendo curado. Seus vasos sanguíneos que vão para a sua cabeça estão sendo curados. Seus ouvidos estão sendo curados. Tudo isso está acontecendo com você agora. Agora, eu quero que ele se sente. Deixe ele se sentar. Deixe ele se sentar. Quero te fazer uma pergunta, querida. Essa criança é sua? Não são só dores de cabeça de enxaqueca. Isso vai muito além disso. É uma cura neurológica. Os nervos dele, e eu não quero que você o agite, ele está bem. Primeiro quero que entenda a dor na sua cabeça. Deus está te tornando um guerreiro. Você enfrentou a batalha da sua vida. Você passou pela noite escura da alma. E quero que você entenda que o poder da cura está fluindo pelas suas mãos. E você precisa ser delicado agora, porque não vamos dar espaço para o diabo. Minha querida, tire a mão da cabeça e do estômago. Você foi curada pelo poder de Deus. Agora, a criança era a terceira. Foi o terceiro milagre. Mas ainda há mais uma pessoa com dores de cabeça por enxaqueca nessa área que não respondeu. E você precisa responder, obrigado. Fique de pé, coloque a mão na testa. Vejo que o Senhor se envolveu em algum tipo de colisão.
E o poder de Deus está te curando, não só da dor na cabeça, mas também das consequências dessa colisão. Está tudo sendo removido. Agora todos comecem a orar no Espírito Santo agora mesmo. Eu te amarro, Satanás, em nome de Jesus. Quem aqui crê que temos autoridade sobre o diabo? Quem acredita que ele está perdendo espaço esta noite? Quantos de vocês acreditam que esse poder está se manifestando de uma forma extraordinária e poderosa? Eu falei que hoje à noite começaria um avivamento. E o avivamento vai começar com uma cura em massa. Há pessoas nesta sala que estão lutando contra a artrite. E todos vocês precisam se levantar agora, todos vocês. Agora, o que vocês, céticos e incrédulos, vão fazer quando houver relatos em massa de dor, inchaço e rigidez que desapareceram nessas pessoas? Não por causa de Mário, não por causa da minha justiça, porque isso só existe em Cristo. Mas porque você vai ser uma testemunha. Você vai ser uma arma. 3 de vocês aqui que têm artrite também estão lutando contra o diabetes. 3 de vocês que têm artrite nessa sessão também estão lutando contra o diabetes. 3 de vocês, coloquem a mão no coração agora. Todos vocês 3. Obrigado. Não tenha medo, está se movendo com muita força para duvidar disso. Agora, nesta sessão também, 5 de vocês que estão lutando contra isso, também estão lutando contra o diabetes em seu corpo. Quero que vocês coloquem a mão sobre o peito. Se você está lutando contra o diabetes, assim como contra a artrite, faça isso agora. Faça isso agora. 1, 2, 3, faltam 2. 4, e tem um quinto. Agora, deixa eu te dizer, isso não é um acidente. O mesmo está acontecendo aqui. Vocês que estão lutando contra diabetes e artrite, coloquem a mão sobre o peito agora, nesse setor. A mesma coisa ali. Ainda não terminamos. Quero que todos vocês que estão lutando contra dores nos nervos dos pés, que estão aqui, que já estão de pé, vocês estão em pé. Esta é a terceira coisa que você tem. Isso está saindo como uma palavra de conhecimento coletiva. Quero que vocês 3 que estão lutando contra a neuropatia nos pés, que também têm artrite e também têm diabetes, levantem a mão agora, todos os 3. A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui, mãos para cima, mãos para cima. Estamos assistindo a um milagre coletivo agora. Agora, a quarta coisa, 2 de vocês estão lutando contra doenças cardíacas e já estão de pé. Este é um quarto sintoma que está no seu corpo. Você tem arritmia ou uma obstrução e está sendo curado no seu coração agora mesmo. Coloque a mão sobre o seu peito, deixe-me ver. Agora eu preciso de um auxiliar bem aqui embaixo, agora mesmo, o mais rápido possível. Estamos assistindo algo que eu nunca experimentei antes no meu ministério acontecendo agora mesmo. Todos vocês coloquem a mão sobre o coração. Normalmente peço que as pessoas ao seu lado se levantem e imponham as mãos em você. Hoje não faremos isso, pois Jesus decidiu aumentar o nível de poder. Então, mesmo sem ninguém tocar em você, o poder de Deus está se movendo no seu corpo. E agora, por vários dias após esta reunião, os relatos de milagres vão continuar chegando e chegando. Quero que reuniões de oração surjam por isso. Eu quero que haja cultos regulares de cura por causa disso. Agora eu preciso de um obreiro, sim, Senhor. Pare bem aí. Está vendo essa senhora? Não, não é essa. A próxima ao lado dela. Peça para ela ir ao corredor. E Senhor, venha com ela. Eu preciso que ela venha. Eu te digo, você impôs as mãos na senhora e o poder de Deus a atingiu.
Agora, eu preciso que você entenda isso, querida. Você tem 10 problemas de saúde. 10 delas. Diabetes, doença cardíaca, artrite, bursite, fraturas que não se consolidaram corretamente. Problemas respiratórios. E você vai ser conhecido como um milagre ambulante. Porque eu quero que você me escute. Eu quero que você me escute. O diabo mentiu para você, mas você é tão forte em Deus que apenas disse a ele onde estava, e você nunca duvidou que a sua cura estava chegando, nem por 5 minutos. Você disse: diabo, um dia na frente de uma multidão de pessoas eu vou mexer meus braços, eu vou mexer minhas pernas, e eu vou conseguir andar e não sentir dor. Bem, aquele dia pelo qual você orou chegou. Quero que você comece a andar agora mesmo. Quero que você ande. Quero que você ande mais rápido do que isso. É melhor você gritar agora. É melhor você gritar. Ela viu isso. Ela viu isso no espírito. Ela nunca perdeu a fé. Agora veja, em nome de Jesus, cara, estou sentindo isso agora. Eu ordeno em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vocês que estão de pé, aqui está o 5º sintoma que alguns de vocês têm: úlceras esofágicas, Senhor. Refluxo ácido, é isso mesmo. Levante a mão agora, você já está de pé. Está vendo? Eu estou te dizendo, é a mesma coisa bem aqui. 5 sintomas. Quem é? Levante a mão agora. Tem mais um aqui que não levantou a mão. Lembra do que os pais diziam? Não me faça descer aí. Aí está. O diabo está perdendo nesta noite. O diabo está perdendo nesta noite. O poder de Deus está fluindo de maneira poderosa. Agora, levantem as mãos, todos vocês em pé. Muitos de vocês já tiveram 5. Condições foram mencionadas. O poder de Jesus Cristo está fluindo agora. E você está sendo curado. Você está sendo curado. O poder de Deus está fluindo através de você, purificando, restaurando, libertando e fazendo o impossível em nome de Jesus. Comece a bater palmas. Comece a gritar em nome de Jesus. Que noite. Que noite. Você pode estar curado. Eu estou me sentando. Você também pode ser curado. Não sei, talvez tenha criado um novo bordão. Todo mundo aplauda Jesus agora mesmo. Agora, se você precisa de cura no seu corpo, e não estou falando com nenhum de vocês que já se levantou para a oração porque vocês já estão curados, não ousem recuar agora. Mas todos os demais que estão aqui e ainda não foram curados esta noite, quero que levantem a mão. Faça isso agora se você quer ser curado. Agora quero dizer para vocês que em um momento, quero que todos imponham as mãos em alguém que está com a mão levantada. Talvez você nem precise sair da fileira, porque estou dizendo, as pessoas vão. Uau! Assim, na hora, a escoliose foi curada, assim, na hora. Eu me senti absolutamente... Eu não conseguia acreditar, foi como um raio. Agora, Pai, eu te agradeço porque em todo este auditório e na sala de apoio
Espero que vocês que estão na sala de apoio enquanto assistem saibam que Jesus está aí com vocês agora mesmo. Vocês que estão assistindo online, o Espírito de Deus está agindo. Esta é uma unção para o mundo todo. E agora, Pai, deixa a cura fluir. Todos fiquem prontos. Quero que você se prepare e seja o leão que você deve ser. Quero que você seja o amigo que está na cela com seu outro amigo agora, às 3 da manhã. Desejo que você haja como Pedro. Não importa o que me trouxe problemas, quero mais disso. Sei como ter o suficiente para vencer o problema. Agora quero que você diga isso com a sua própria voz. Diga em voz alta: eu sou um filho de Deus comprado pelo sangue. Eu sou ligado ao leão de Judá. Esse espírito do leão está em mim. Você se aproveitou de mim, diabo. Bem-vindo, mas não mais. Agora eu dirijo minha voz a Deus Todo-Poderoso. Eu quero ser mais. Eu quero ter mais. Eu quero orar como Jesus disse para orar. Jesus, eu quero impor as mãos sobre os doentes, amém, e eles serão curados. Eu quero que você remova essa doença agora mesmo. Por misericórdia, pelo seu poder, pelo seu amor, você vai fazer isso. E mais ninguém, mais ninguém. E Pai, eu te agradeço porque um avivamento está começando e não vai parar. Em nome de Jesus. Amém. Batam palmas bem alto. Que noite incrível. Que noite incrível. Eu estava esperando que Shane Gilbert conseguisse vir, mas entendo que ela está na Califórnia, estava na Califórnia. Mas eu vou fazer o anúncio. Nós vamos fazer um segundo filme. Sim. Você lembra como o nosso primeiro filme foi doce, legal e maravilhoso? E Bri, onde você está, Bri? Onde você está, querida? Levante-se, querida. Vem aqui para cima, vem aqui para cima. Você sabe, o diabo odeia quando há um milagre ambulante e uma prova viva. Vamos aplaudir ela agora, vamos lá. Vem aqui. Uau. Já se passaram 4 anos desde a sua cura. E olha para você. Da última vez, você me perguntou quanto eu pesava e eu estava com 58 quilos. Agora estou com 61 a 63 quilos. Bem, eu vou te contar. Tem que estar em ótima forma para dizer, sou mulher e ganhei peso. Sabe, quer dizer, você está incrível. Obrigado. Mário, obrigada. E tanta coisa aconteceu na sua vida em 4 anos. Bem, agora eu conheço o Senhor. Isso é o mais importante. Minha família inteira está se voltando para o Senhor. Tipo, meus irmãos, cunhadas, sobrinhos, minha nova sobrinha. Estou em um relacionamento e apaixonada pela primeira vez, o que é loucura. Não. Ele ama o Senhor, desculpa, pessoal. Louvado seja o Senhor. E sim, honestamente, eu só me entreguei ao Senhor e estou crescendo e aprendendo as suas ameaças e conceder aos seus servos. Eu pensei que isso estava, eu pensei que isso estava no palco. Bom, vou te dizer uma coisa. A última coisa que quero dizer é, você sabia o sucesso que o filme está fazendo? Não. Está fazendo tanto sucesso assim? Bem, está no Amazon Prime. Acabamos de assistir com um grupo de garotas. E está começando a ter esse efeito incrível. Vou te contar uma coisa. Acho que já te falei isso hoje, mas se não, preciso dizer. A empresa que fez o filme I Can Only Imagine
Eles têm um prêmio anual que dão para filmes. E eles têm um que é o prêmio mais prestigioso. E é o filme mais inspirador do ano. E I Am Living Proof ganhou. Virou praticamente uma estrela de cinema. Então vamos dar a glória a Deus. Não é incrível? É ótimo. Sei que você vai deixar minha esposa te abraçar ao voltar para o assento. Vamos aplaudir muito a Bri. Que testemunho incrível. Mário, o que havia de errado com a Bri? Bem, para descobrir, você pode ir na Amazon Prime e assistir I Am Living Proof. E é uma história incrível. É tão incrível quanto Warren Rodgers. Mas o nosso próximo filme é totalmente diferente, porque Deus me revelou que a geração Z vai ter seu próprio movimento de Jesus. Isso vai acontecer. Mas Deus me mostrou como o diabo lutava contra isso. E é através de uma doutrina de demônios chamada cessacionismo. E deixa eu te falar sobre o cessacionismo. É a teologia mais estúpida que existe. Quero dizer, Pee Wee Herman não conseguiria inventar algo tão idiota assim. O cessacionismo é como mingau de aveia. É fino demais para se apoiar e grosso demais para atravessar nadando. E isso se baseia no abuso de um único versículo em 1 Coríntios 13. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. E isso se referia aos dons do Espírito. Mas em Mateus 9, Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: levante-se e ande. A cura não vai acabar. E não existe literalmente nenhum versículo na Bíblia que eles possam citar como prova exegética de que os dons do Espírito algum dia cessaram. E eles não vão parar, porque o que é perfeito que há de vir é quando você vir o céu se abrir de um horizonte ao outro. E ele desce. E então nós vamos para casa. Eu disse, nós vamos para casa. Então, esperamos que seja um filme premiado, porque quase todo o elenco vai ser da geração Z. E vão ter duas coisas nesse filme. Eles vão expor a falsa doutrina do cessacionismo. E eles vão apresentar a necessidade do batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. O nome do filme é Se Você Conhecesse o Dom. Se você conhecesse o dom, como Jesus disse à mulher no poço, se você conhecesse o dom, você pediria e receberia água viva. Grandes denominações cheias do Espírito pararam de ensinar sobre o batismo no Espírito Santo. Embora o filme Jesus Generation Revolution tenha sido um ótimo filme, eu adorei. Eu conhecia Greg Laurie, eu conheço Greg Laurie, eu conhecia Chuck Smith. E vou te dizer, não há dúvida na minha mente de que o que faltou nesse filme é um fato muito importante. O batismo com o Espírito Santo foi o motor que impulsionou o movimento de Jesus. Todos estávamos recebendo o Espírito Santo. E uma das pessoas usadas por Deus nisso, que não recebeu o devido reconhecimento, foi David Wilkerson. Porque ele estava viajando pelo país, ganhando dependentes químicos para Cristo por toda parte, e todos estavam sendo batizados no Espírito Santo. E o livro, A Cruz e o Punhal, se você ler o último capítulo, ele é inteiramente dedicado ao batismo no Espírito Santo. Então estamos trazendo uma grande ênfase renovada em receber o batismo em nossas cruzadas em tendas.
Queremos que todos que forem salvos saiam orando no Espírito, cheios do Espírito Santo. Quantos de vocês estão animados? Diga agora. Ore por nós. E eu quero que você saiba que Amy McPherson disse isso. Qualquer pregador que termina um culto sem fazer um apelo por almas é um fracasso. Não é só ruim, eles são um fracasso. Quero que feche os olhos por um instante. Quero que você me escute. Não creio que alguém tenha me ouvido pregar por acaso. Não acredito. Eu não acredito que isso seja um reflexo do meu valor ou prestígio. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Deus. Você está sentado aí pela vontade de Deus. Se você está na sala anexa, saiba que Deus te encontra exatamente aí. Se você está assistindo online, Deus está com você exatamente onde você está. E o que eu quero que você faça é prestar atenção nessa parte. Assim como há muito mais na cura, na oração intercessora, e andar no Espírito. O maior quanto mais é o que está à sua espera. A bênção que você não tem, que você precisava ter. O poder que você precisava ter, que você não tinha. O perdão e a paz. Mas vou te dizer algo que acredito ser a coisa mais importante que alguém já te disse. Se eu fosse listar as coisas importantes que vêm de ser cristão, é claro que não ir para o inferno está no topo. Mas logo em seguida está a proteção contra Satanás. Porque quando você conhece Jesus, você tem proteção contra o diabo. Quando você não tem Jesus, sua vida é afligida por ele. Você diz, não acho que sou uma pessoa má. Não se trata disso. Trata-se de saber se você é um filho de Deus. Não é se você é a pessoa mais bem comportada a caminho do inferno, mas sim se você é um filho de Deus. Então vou te oferecer isso. A principal questão nacional é a doença mental, a solidão e a ansiedade. Isso supera em muito as doenças físicas. Agora nos tornamos uma nação de pessoas emocionalmente destruídas. Pessoas emocionalmente destruídas. A depressão, a ansiedade e a incerteza. Quando Jesus entra na sua vida e assume o controle dos seus problemas, e você o serve de todo o coração, de repente essas emoções tóxicas e destrutivas são eliminadas, e elas são substituídas por uma série de coisas positivas, que não só fazem bem, mas fazem de você a pessoa que sempre esperou ser. Há tanta conversa agora, tanta filosofia, tantos manuais ensinando o que fazer, tantos supostos gurus que querem te influenciar. Nenhum deles chega perto do poder de conhecer Jesus e se tornar seu discípulo. A verdade vai te alcançar. As bênçãos de Deus vão te cativar. O plano de Deus, onde você finalmente encontrará uma convergência entre o amor do seu coração e a carreira que acompanha esse amor. Isso vai afetar sua família, vai afetar sua mente, vai afetar tudo. Você não pode viver sem isso e esperar ter paz. E eu preciso te avisar que a função de um homem ou de uma mulher no meu chamado é garantir que você não escape facilmente. E que você não cometa o pior erro da sua vida saindo desta sala do mesmo jeito que entrou. Isso é a última coisa que você quer fazer. Então, o que você quer que eu faça, Mário? Daqui a pouco quero que você escolha não estar mais sozinho.
Não tenha mais medo. Não esteja mais em conflito com Deus, mas esteja em harmonia com Deus. E Ele se torna seu melhor amigo, seu protetor, o capitão da sua vida. Tudo isso está esperando por você e você precisa ter isso. Então o que eu faço? Você vai me deixar fazer uma oração por você. E você e eu vamos orar juntos. Me escute. Você e eu vamos orar juntos. E a Bíblia diz em Mateus 18, versículo 19, que se 2 de vocês concordarem a respeito de qualquer coisa na terra, isso será feito. Você viu as curas hoje à noite? Você viu os milagres? Você pode pensar, talvez ele só tenha memorizado ou visto nas redes sociais. Nada disso teve a ver com esta noite, e você sabe disso. E o mesmo Deus que curou fisicamente tantas pessoas está prestes a curar a sua alma no maior milagre que existe. Mas eu não posso, a menos que você levante a mão, a menos que você me avise. Mário, ore comigo porque eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus de verdade. Quero o verdadeiro milagre. E eu preciso disso agora. Se você me permitir orar para que você tenha uma nova vida, levante a mão agora mesmo. Levantem-se imediatamente todos vocês que levantaram a mão. Se você tem medo de ser o único na sala, vai perceber que está longe de ser o caso. Há pessoas de pé por todo este prédio. E elas não estão de pé por causa da minha eloquência. Elas estão de pé porque realmente desejam Jesus. Agora quero que todos vocês que estão de pé, as pessoas vão deixar você passar. Vá até o corredor mais próximo e venha aqui para a frente. E pessoal, abram os olhos e vejam o milagre que Deus está fazendo na sua igreja. Venha. Venha para Jesus. Venha. Venha. Venha por aqui, continue. Este é o maior momento da sua vida. Eles não fazem isso por mim. Eles estão fazendo isso por Jesus. Eles não estão fazendo isso por mim. Quantos de vocês acreditam no que eu disse? Que um avivamento está começando esta noite? Vou admitir para vocês que este culto foi muito mais longo do que o normal. E essas pessoas ficaram aqui o tempo todo e chegaram à conclusão de que queriam Jesus mais do que qualquer outra coisa. Deixa-me te contar uma coisa. Esses aqui vão ser alguns cristãos de meter respeito. Cara, eu adoro isso. Coloque a mão sobre o seu coração. Vou pedir ao pastor que venha ao palco. E ainda vem mais gente, Ainda assim, eles estão vindo da sala anexa. Por isso demoraram um pouco para chegar aqui. Se alguém estiver lento e você quiser ultrapassar, tudo bem. Tudo bem. Pode ir em frente. Vamos esperar por todos. Agora. Não dê nenhum crédito para Mário Murilo. Não dê nenhum crédito à minha pregação, ao que eu declarei. Nada disso esta noite. Essas pessoas foram atraídas por Jesus. Deixe-me dizer isso novamente. Esta igreja estava lotada por causa de Jesus. Não fui eu, você não pode me dar nenhum crédito. Eu quero que vocês, almas abençoadas que estão aqui em cima, almas amadas, ouçam. Vocês já podem sentir seu coração partido sendo curado. Quero que vocês repitam isso depois de mim. Quero que o restante da igreja participe também, só por amor. Digam Jesus, Jesus,
Estou aqui agora porque uma parte de mim está chegando ao fim. E uma parte de mim está apenas começando. Agora eu pertenço a Jesus. E eu te peço, Jesus, que me purifique de todo o meu pecado. Eu me arrependo. Ou seja, eu me afasto do meu caminho, sabendo que estava indo na direção errada, fazendo as escolhas erradas. Mas agora eu pertenço a você. Me purifique de todo pecado pelo seu sangue. Eu creio que você morreu na cruz por mim. Eu creio que no terceiro dia você ressuscitou e subiu à direita de Deus. Eu creio que você voltará em breve. E a partir de agora eu sou um filho de Deus, uma nova criação com novas emoções, uma nova mente, uma nova direção. E eu vou à igreja. Uma igreja forte que prega a palavra sem concessões. Eu te agradeço, Senhor, porque sou uma nova pessoa. Eu voltei da sepultura. E eu sou teu. Um dia você virá me buscar e eu irei com você para o céu. Obrigado, Jesus, pelo que você fez. Agora quero que todos vocês olhem para mim, porque temos um assunto importante para tratar. Preciso que sejam muito maduros. Deus está cuidando da reserva de vocês no restaurante, não se preocupem. Quero que vocês entendam que se não cuidarmos dessas pessoas direito, Deus não vai nos confiar mais almas. Devemos amá-los, cuidar bem deles, e eu preciso lhe dizer isso. Se você tem um amigo que veio com você, ele vai esperar por você. Eles não vão embora sem você. Então relaxe. Só precisamos de 5 minutos do seu tempo. Esses são os 5 minutos mais valiosos para um novo cristão. Porque vamos orar com você, vamos explicar o que você fez. E vamos te dar os primeiros passos para que você tenha um começo rápido e poderoso no seu discipulado. Então, o que vou fazer é te deixar com um homem de Deus. Ele é o pastor desta igreja. E eu confio minha vida a ele. Ele é um homem poderoso. Se você não tem uma boa igreja, não conhece uma igreja, não pertence a uma igreja, acho que você encontrou uma. Eu tenho um pressentimento. E eu sei que vão cuidar de você. Então todo mundo fique firme. O pastor vai orientar vocês e orientar eles. E nós vamos ter, e isso não batam palmas por quão gloriosa foi a noite. Conte para a cidade toda. Espalhe a notícia por toda parte. Obrigado. Aqui está o pastor. Louvado seja Deus. Estamos muito felizes por todos vocês. Temos um presente para cada pessoa que veio à frente esta noite. E em instantes teremos pessoas vindo até vocês. Tínhamos um plano, mas há mais pessoas aqui do que esperávamos. Acho que precisamos ter expectativas mais altas. Mas estamos muito animados. Então as pessoas estão chegando agora. Elas vão pegar algumas informações com você, orar com você e te dar um presente. Vamos dar mais uma enorme salva de palmas para todas essas pessoas. Então, se você ficar firme e esperar pacientemente, eles vão chegar até você em apenas um momento. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui neste fim de semana. Se você não tem igreja, gostaríamos que voltasse e estivesse conosco na Radiant Church. Mas pessoal, nós fomos comissionados esta noite, fomos desafiados esta noite, e vamos ver mais do que jamais vimos antes. Você acredita nisso? Mais uma coisa, se nesta noite você recebeu um milagre no seu corpo, se você recebeu cura no seu corpo, adoraríamos saber sobre isso. Temos um endereço de e-mail para você, é bem simples, testimonies. testimonies@radiantchurch.org, testimonies@radiantchurch.org.
E se você teve um milagre na sua vida hoje à noite, por favor, nos envie esse testemunho. Isso é muito encorajador e é uma oportunidade de dar louvor a Deus. Então vamos louvá-lo mais uma vez. As pessoas estão vindo à frente. Se puderem esperar um pouco, Deus abençoe. Estão dispensados. Sejam muito gentis com todos no estacionamento e tenham muita paciência na saída. Vocês estão dispensados.